Olá, eu sou Luísa Gonçalves e vou apresentar o artigo A Formação em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal da Bahia, uma análise dos egressos. Esse artigo ele tem orientação do professor Dr. Leonardo Costa, também redação do professor Leonardo Costa, professor Marcelo Ribeiro, Glaucia Campos Santana e Luísa Santos Gonçalves, além de contar com a participação de outros estudantes da graduação da Faculdade de Comunicação e que são membros do PETCOM, Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação. A área de concentração em cinema e audiovisual ela foi iniciada em 2009 e é ofertada pela Faculdade de Comunicação, vinculada ao Bacharelado Interdisciplinar de Artes da Universidade Federal da Bahia. A ideia dessa pesquisa é possibilitar um maior conhecimento sobre os profissionais egressos da FACOM e contribuir nos projetos pedagógicos em desenvolvimento. Sobre o referencial teórico, nós utilizamos as análises egressos das habilitações de produção em comunicação e cultura e de jornalismo, feitas em anos anteriores, trabalhos que tratavam sobre a análise de egressos em diferentes campos de formação profissional e uma pesquisa sobre egressos de cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense, feita em 2014. Nossa metodologia consistiu na solicitação da lista de egressos da área de concentração ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, que é o IAC, e depois a Pró-Reitoria de Extensão e Ensino de Graduação. Depois das análises desses dados, foi elaborado um formulário para os egressos, com base nos questionários utilizados nas pesquisas anteriores e atualizado para ser aplicado na área de concentração. Para isso, a gente convidou o professor Marcelo Ribeiro para nos auxiliar com a visão um pouco mais aprofundada da área de concentração. No total, o questionário possuía 30 perguntas abertas e 14 respostas fechadas. No total, 62 egressos responderam ao questionário, que foi cerca de 31,5% do nosso universo total, que foi considerado satisfatório. Sobre as análises, dividimos por partes, de acordo com o formulário. Então, inicialmente, sobre as informações gerais. A maior parte dos estudantes que cursa essa área de concentração é da Bahia, está na faixa dos 30 e dos 20 anos e já haviam cursado outras graduações anteriormente, normalmente já na área da comunicação, ou humanidades ou artes. A avaliação da formação. Os egressos eles destacaram positivamente a formação e disciplinas com aporte mais teórico, e destacaram negativamente a formação técnica, resultado semelhante às avaliações feitas pelos egressos do curso de produção cultural da pesquisa anterior. Sobre pesquisa, extensão e estágio, 37% dos respondentes integraram atividades de pesquisa, a maioria de forma voluntária, durante a área de concentração. 51,8% dos respondentes integraram atividades de extensão e 58,1% dos respondentes passaram por estágios na área. Sobre o mercado de trabalho e vida profissional, 62,9% afirmam que trabalharam na área de audiovisual após terem se formado. 87,1% dos respondentes afirmam que o curso contribuiu para o seu trabalho na área de cinema e audiovisual. E sobre um balanço qualitativo, pautado mais nas respostas abertas, segundo os dados coletados, a gente dividiu em 3 faixas. 38% dos estudantes acredita que o profissional formado em cinema e audiovisual na UFBA é bom, 32% acredita que é regular e 30% acredita que é ruim. Aqui são alguns trechos dos respondentes, não vou dar tempo de ler, mas se vocês quiserem pausar, falando um pouquinho dessa experiência e dessas dificuldades, das deficiências, ou o que falta, que é mais destaque positivo. As considerações finais são as seguintes. Em 2020, no estado da Bahia, foram identificados 11 bacharelados e 3 cursos tecnológicos em cinema e audiovisual, e a área de concentração ofertada pela Universidade Federal da Bahia. A pesquisa com os egressos ela é um instrumento muito importante para aprimorar continuamente o planejamento desse curso e pode contribuir para a discussão e aperfeiçoamento do projeto político-pedagógico do bacharelado de 2 ciclos em cinema e audiovisual, que está em andamento, e esse processo está sendo conduzido pelo Núcleo Docente Estruturante de Cinema e Audiovisual da Faculdade de Comunicação. E, por fim, no ponto de vista dos egressos, que foi o que foi mais relevante, assim, mais mostrado na pesquisa, foi que há, de fato, uma deficiência na formação técnica, fato apontado como regular, ruim ou péssimo por 67,7% dos respondentes. No atual cenário que vivemos, de transformações tecnológicas no campo do audiovisual, isso ainda pode se tornar mais grave. Então, o bacharelado de 2 ciclos, ele buscará compreender e buscar um aperfeiçoamento profissionalizante voltado para essas possibilidades na área da atuação do cinema e do audiovisual e da continuidade nessa formação oferecida pela área de concentração inicial. Essas são nossas referências.
Muito obrigada a todos.